Fala, meu povo! Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora que toda terça-feira tem vídeo inédito. Roda a vinheta. Continuando tirando a dúvida das pessoas, hoje eu vou responder uma pergunta importantíssima que muitas vezes as pessoas já sabem a resposta, talvez não saibam com detalhe, mas já saibam a resposta, mas fingem não saber, esperando que um milagre caia do céu. E eu lamento informar, mas esse milagre é muito pouco provável de acontecer, porque as consequências estão nas mãos das ações que nós temos, né? A pergunta é possível ter transtorno bipolar, não tratar e ainda assim ter uma vida estável? Como eu adiantei agora, a, a probabilidade disso ser possível é muito pequena, principalmente por conta da gravidade do transtorno bipolar, da complexidade do transtorno bipolar. Muitas vezes o próprio paciente que faz o tratamento todo certinho, nem ele tem essa garantia que ele não vai ter sintomas. Quem dirá a pessoa que não se trata, né? Como eu já citei em alguns outros vídeos, é possível que você tenha transtorno bipolar e apresente, por exemplo, um episódio de mania apenas durante toda a vida e seja caracterizado como transtorno bipolar. Porém, você não teve mais sintomas, mas isso é muito pouco comum. Cerca de 90% dos pacientes com transtorno bipolar, eles vão ter recorrência de sintomas, recorrência dos episódios. E isso torna todo o processo mais complexo ainda, porque a cada crise, a cada novo episódio de humor que o paciente tenha, isso tende a ser devastador para o organismo, para o nosso cérebro, muito porque as crises elas tendem a ser muito pesadas e trazer consequências muito ruins para a nossa biologia. E aí, falando nesse assunto, eu posso citar a neuroprogressão, bastante conhecida e bastante falada dentro do transtorno bipolar, que fala a respeito sobre o curso dos sintomas do próprio transtorno, o curso da doença. Quando a gente fala de neuroprogressão, a gente está falando que o transtorno ele não tende a ficar melhor com o passar do tempo, ele tende a piorar. Sem tratamento, isso você eleva a potência décima, a centésima potência, vamos dizer assim. O que vai acabar trazendo N prejuízos para o paciente bipolar, como, por exemplo, a frequência maior dos episódios. Aquele paciente que tinha um episódio por ano, ele começa a ter 2, 3, 4, 5 episódios por ano, episódios mensais, episódios semanais, muitas vezes, por conta da própria neuroprogressão da doença. Outra coisa, os sintomas que antes eram menos intensos, eles tendem a se tornar mais intensos com o passar do tempo. Outra coisa, antigamente você tinha apenas gatilhos externos. A partir de agora, com o passar do tempo, com o passar das crises, a tendência é que as crises elas se iniciem espontaneamente. O outro ponto, quando a gente fala de neuroprogressão, é a perda de eficácia da medicação. Pode ser que quanto mais crises você tiver, algumas medicações que antes poderiam funcionar com você ou já funcionaram em outro momento, elas podem não funcionar mais. Um outro ponto, quando a gente fala de neuroprogressão, são os déficits cognitivos. Quando eu falo de déficit cognitivo, eu estou falando de problemas na atenção, na memória, na concentração, no raciocínio, na sustentação da própria concentração e na própria memória. E isso é muito comum os pacientes bipolares de perceberem esse tipo de sintoma. Muitas vezes esses sintomas eles são reversíveis, mas a depender da quantidade de crises que você teve durante toda a sua vida e o quão ruim está o prognóstico da sua doença, pode ser que você tenha sim uma chance aumentada até para a própria demência. É possível também, dentro da neuroprogressão, um aumento nas comorbidades. Já falei que principalmente o transtorno bipolar,
os pacientes eles têm um aumento aí de comorbidades ao longo da vida. Eu posso citar o transtorno por uso de substâncias, álcool, cigarro, outras drogas, como também o uso de álcool, que é o mais comum. Cerca de 2/3 dos pacientes muitas vezes vão fazer uso de álcool. E a tendência é que isso piore com o tempo. Um outro ponto importantíssimo, se a gente pensar no transtorno bipolar, nas fases principalmente de ativação, são as consequências dos nossos atos. Não sei se vocês já viram por aí aquele meme, ora, 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 se não são as consequências dos meus comportamentos voltando para mim, né? É exatamente isso que acontece com o paciente bipolar quando ele está numa fase de ativação, numa fase de hipomania ou numa fase de mania. Porque nesse momento a gente já sabe, os estudos já mostraram que há uma falha na comunicação entre o nosso sistema límbico, por exemplo, que vai compor aí a amígdala, o hipocampo, entre outras áreas ali dentro do nosso sistema límbico, que muitas vezes é o sistema responsável ali por gerenciar melhor as emoções, e o nosso córtex pré-frontal, que é, vamos dizer assim, o nosso filtro. É a área talvez mais nobre do nosso cérebro que vai ser responsável por tomar decisões mais elaboradas, por fazer raciocínios mais abstratos, por organizar, por planejar, por filtrar determinados comportamentos e emoções. E a gente já sabe que existe essa falha aí na comunicação nos estados de mania dentro do nosso cérebro, o que facilita com que haja comportamentos impulsivos, comportamentos que muitas vezes vão trazer consequências devastadoras para a pessoa. E a partir daí, você, depois que passa a crise, você acaba tendo que lidar com as consequências desses comportamentos, o que não é nada legal. Um outro ponto importante quando a gente fala de transtorno bipolar é aumento da chance do suicídio. Isso mesmo, suicídio, o transtorno bipolar, ele é um dos transtornos, se não o transtorno com maior índice de tentativa de suicídio, muitas vezes de êxito de suicídio, exatamente por conta das características e complexidades do transtorno. Gostou do vídeo? Então segue o canal, fica de olho que logo, logo tem mais.